Eu quero saudar os irmãos essa noite com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Feliz estou, irmão, por estarmos aqui juntos, mais uma quarta-feira, para nós estarmos aqui adorando, bendizendo o nome santo do Senhor. Eu costumo dizer que para nós é um privilégio nós estarmos aqui. Estamos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. É um privilégio para poucos e você está incluso nele. Se eu fosse você, com muita coragem, eu dizia glória a Deus. Oh, aleluia. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que aqui vem sendo entregado para nós em cada quarta-feira, e nós aqui temos aprendido muito da poderosa palavra do Senhor. Nós estamos trabalhando a carta de Paulo aos Efésios, ou aos que estavam na cidade de Éfeso. Nós vamos ler hoje o capítulo de número 3, todo o capítulo. Eu prometo aos irmãos que eu vou ser breve, eu não quero demorar para não cansar os irmãos, mas eu quero ser bem enfático no que o Espírito Santo nos traz para nós nessa noite. Amém, meus irmãos? Abra a sua Bíblia Sagrada, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, do exemplar sagrado. Eu vou esperar que todos encontrem, para que todos sejam co-participantes da leitura dessa noite. Capítulo 3 de Efésios, que diz assim, meus irmãos, a minha versão: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida durante a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Versículo 14: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim que poderdes compreender com todos os santos qual a largura e comprimento e altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. E você diz amém. Maravilhoso Deus, eterno, bendito e soberano Pai, nós queremos nessa noite te agradecer, Senhor Deus, por mais um culto de oração, mais um culto de ensinamento, Senhor Deus, da Tua Palavra. Queremos te louvar por a porção lida nesta noite, não por a palavra, que ela já é abençoada e abençoadora. Ó Senhor Deus, que todas as mentes que aqui chegaram, preocupadas, ó Deus, faz com que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha com uma brisa suave nessa noite. Nos encaixa, Senhor Deus, no Teu querer, nos ajuda a fazermos a Tua vontade. Ó Deus, nós queremos nessa noite verdadeiramente, ó Senhor, compreender o que o Senhor quer para nós. Fala conosco, Deus, não o que queremos ouvir, mas sim, Deus, o que precisamos ouvir, meu Pai. Nós te oramos crendo na vitória, Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos, como eu falei no começo da minha fala, nós estamos nessa noite dando prosseguimento ao estudo, à carta de Paulo aos Efésios. Essa carta de Paulo, ela foi escrita na terceira viagem missionária de Paulo, como vocês sabem, que ali em Éfeso ele passou mais ou menos 3 anos, na sua terceira viagem missionária. E essa cidade se tornou um importante centro de trabalho da palavra de Deus. Ali Paulo conseguiu exortar os irmãos, ali Paulo ensinou os irmãos, e na cidade de Éfeso foi um grande centro de ensinamento da palavra de Deus. No capítulo 1, meus irmãos, que nós já estudamos aqui, eu quero só dar uma pincelada por cima. Nós podemos ver o que Deus fez por nós, as ricas bênçãos de Deus para a nossa vida, o que nós necessitávamos ou as nossas necessidades, as ricas bênçãos do crente, nós vimos no capítulo 1. E também no capítulo 1, o versículo 15 e o versículo número 16, ainda no capítulo 1, Paulo também fez uma oração. Veja que Paulo disse no capítulo 1, por isso também eu, tendo ouvido a fé que em vós outro, Jesus o amou com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. No capítulo 2, que nós vimos a semana passada, e foi muito bom o estudo, nós vimos que o capítulo 2 nos fala da graça de Deus que nos tomou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E no capítulo 2 e no versículo de número 8, é um dos versículos que eu tenho na minha mente por mais antigo. Eu acho que desde quando eu me converti, que eu guardo esse versículo, tão quanto o Salmo de número 23, que Paulo disse, porque por a graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse foi o capítulo 2 que nós estudamos a semana passada. No capítulo 2, meus irmãos, do versículo 11 ao versículo 22, fala que como Deus, com a sua infinita misericórdia, ele juntou do capítulo 11 ao versículo de número 22 do exemplar sagrado. Ele juntou os judeus e os gentios, e daquele tempo para frente fez um só povo, uma só família, e eu louvo a Deus por isso. Em qual eu e você nós fomos enquadrados, nós fomos incluídos nesse plano tão lindo de salvação. Que eu vou mais além, eu vou dar só uma paradinha aqui para lembrar para nós, que muitas das vezes nós nos esquecemos desse tão grande amor de Deus por cada um de nós. Estava você, mortos. A palavra diz dos nossos delitos e dos nossos pecados. A palavra diz que nós éramos filhos das trevas, ou nós pertencíamos ao império das trevas. E a mesma Bíblia diz que Deus,
por o seu infinito amor, Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é que é Deus, meus irmãos, isso é que é Deus. Esse é o Deus que eu quero falar para nós nessa noite. Eu falei que eu quero ser bem breve, nós vamos passar à frente. No capítulo 3, meus irmãos, que nós acabamos de ler, fala do versículo 1 ao versículo de número 13. É como se fosse uma continuação do capítulo 2. Nesse capítulo 3 fala do mistério do evangelho que estava oculto. Do capítulo 3 fala dos mistérios de Deus. O mistério é algo que antes estava oculto, mas Deus nos revelou. As Escrituras falam de quase 15 mistérios nesse capítulo 3. O mistério do reino de Deus, o mistério da rejeição de Israel, o mistério da sabedoria, o mistério do arrebatamento, o mistério da sua vontade soberana, o mistério do corpo de Cristo e o mistério da habitação de Cristo no crente, o mistério da iniquidade, o mistério da piedade e o mistério da fé. Se você pegar a sua Bíblia Sagrada e começar a reler o que você já leu, do versículo 1 ao versículo 13, do capítulo 3 de Paulo aos Efésios, vai falar exatamente disso, do mistério do Evangelho que estava oculto. Mas nós vamos verdadeiramente nos deter um pouco no versículo 14 ao versículo de número 21 do capítulo 3 de Paulo aos Efésios. Que, na minha opinião, meus irmãos, é uma oração belíssima, é uma coisa magnífica. Essa oração que Paulo fez por os irmãos de Efésios. É uma oração profunda, é uma oração ousada. Se você parar para investigar, para ler, como eu falei, para reler, para mastigar, esse versículo 14 é uma intercessão muito ousada. Paulo, ele mesmo conhecendo quem era o Senhor, nós podemos ver a força e o amor e o cuidado que Paulo tinha por aqueles irmãos. Lembrem-se que Paulo nessa época ele estava preso. Paulo, ele estava ali algemado, humilhado, impedido de viajar. Paulo estava impedido de pregar a palavra. Mas nada o impediu, nada absolutamente, impediu o apóstolo Paulo de falar com Deus. Nada impediu o apóstolo Paulo de orar ao Senhor. Meu irmão, se nós trouxermos esse texto para os dias de hoje, essa palavra nos diz que você pode até estar preso, alguém pode até ter tentado te parar, alguém pode tentar te entristecer, que o que nós mais vemos hoje é isso, mas a palavra de Deus diz para nós nessa noite: ninguém consegue impedir de fazer com que você deixe de falar com Deus. E nós podemos ver que no capítulo 3, a partir do verso 14, mesmo Paulo estando ali aprisionado, Paulo estando ali sofrido, humilhado, mas nessa magnífica carta, Paulo orou ao Senhor. Veja que no versículo de número 14, que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Paulo ele se pôs de joelho diante do Pai. Se você pegar o original grego do que Paulo fez, ele literalmente, Paulo se prostrou aos pés do Senhor. Paulo ali preso, mas ele quis se ajoelhar. Mas será que o nosso Deus só ouve a nossa oração se nós ficarmos de joelho? Não, absolutamente. Mas Paulo sentiu o prazer de se dobrar, de se prostrar diante do Pai e interceder, meus irmãos, por aqueles irmãos que ali estavam. Lembrem-se que ele estava preso. Eu gosto sempre de frisar nesse contexto bíblico de 3:14 em diante do capítulo 3 de Efésios. Veja que no versículo de número 16, meus irmãos,
você pode perceber que está escrito: para que, segundo a riqueza da sua glória, glória, meus irmãos, não é apenas um atributo de Deus. Se você perceber, se você pesquisar, os atributos que é mostrado a nós, mediante glória do Senhor, veja que Paulo diz: segundo a riqueza da sua glória. Atributos de Deus que é mostrado a nós é santidade, amor, justiça, misericórdia, bondade. Esses são os atributos de Deus relacionados à palavra glória. Mas também tem os atributos de Deus que não é nos mostrado ou que não é mostrado a nós, mas que é, porque Deus é. Você pode dizer amém, meu irmão? Oh, aleluia. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imenso, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é imutável, Ele é transcendente e Deus é soberano. Oh, aleluia. Se você pegar todos esses atributos, tanto esse que eu falei que é mostrado a nós, como os que Deus não nos mostra, Deus é, que também são os atributos de Deus, tudo isso somado, meus irmãos, significa glória, que está relacionado no versículo de número 16. Por favor, entendam a força, o poder daquela oração do apóstolo Paulo, quando ele disse no capítulo 3 e no verso 16: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Oh, aleluia. Mediante o espírito do homem interior. Paulo quis dizer isso, com grande glória, riqueza da sua glória. Paulo, ele tinha vontade de interceder, sabe? Paulo orava incessantemente. Perceba que essa oração do apóstolo Paulo, do capítulo 3, a partir do verso 14, existe coisas diferentes, sabe? Como se fossem pérolas enraigadas, como o texto diz, que às vezes é até difícil de compreender, mas que Paulo quis dizer tudo isso relacionado à palavra glória. No versículo, meus irmãos, de número 17, Paulo está dizendo para nós essa oração que ele fez: e assim habite Cristo em nosso coração pela fé, estando vós enraigados e alicerçados em amor. Veja que no começo do versículo 14, Paulo diz: e assim habite Cristo no vosso coração. Essa palavra habite, eu estive pesquisando hoje, para completar a mensagem para nós, meus irmãos. No original do grego, ele quer dizer tomar conta de toda casa, habitar literalmente. Meus irmãos, você sabe o que é você passar uma procuração para alguém? Uma procuração com autorização completa, para poder fazer limpeza nas despensas, mudar a mobília. Foi isso aqui que Paulo quis dizer. Para que Deus habite, para que Deus esteja no meio, para que Deus seja o centro, para que Deus esteja junto com a vossa família, com as vossas casas. E veja que esse habite aqui no original está relacionado justamente a isso, a tomar posse, a mandar, a mudar. Muitas vezes o que você não acha bom, Paulo disse assim: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós enraigados e alicerçados em amor. Você tem deixado, meu irmão, Cristo habitar dessa forma na sua vida, na sua família, no seu comércio? Oh, meu irmão, Paulo traz para nós nesse texto grandes ensinamentos bíblicos. E que deixe literalmente Cristo habitar em sua vida, sem reserva, sabe? Libere, abra o seu coração para que Ele faça a limpeza necessária. Diga: Cristo habita em mim, tira de mim tudo quanto não te agrada.
Eu quero viver no centro da tua vontade, eu quero melhorar, eu quero ser diferente. Paulo quis dizer isso. Deixe Cristo habitar, nessa oração que ele fez aos irmãos ali de Éfeso. E quantas vezes nós nos restringimos, nós nos travamos, começando por mim, meus irmãos. E devemos nos abrir, ficarmos literalmente de coração aberto, para que o Senhor entre e Ele faça morada e Ele mude de lugar tudo aquilo que não agrada o Espírito de Deus. Aquele Espírito na Bíblia com E minúsculo, com E maiúsculo. Tudo que não agrada o Espírito de Deus. E Paulo disse isso. Entra, habita em cada coração. No versículo de número 18, meus irmãos, no versículo de número 18, está escrito na Bíblia Sagrada: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado, versículo 19, de toda a plenitude de Deus, a fim de poderes compreender qual é a altura, o comprimento e profundidade. Você nunca vai conseguir compreender, nem tente. Segundo os grandes estudiosos, meus irmãos, eu estava pesquisando hoje, o universo ele tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É muita coisa. A pessoa que estava pesquisando, que eu estava acessando hoje, disse que ainda que você tente, na velocidade da luz, durante mais de 300 anos, na velocidade da luz, que ultrapassa 300 quilômetros, você nunca vai conseguir ver, ou sentir, ou chegar, ou ver o tamanho do universo. E eu quero deixar para você nessa noite o que você já sabe: o nosso Cristo é bem maior do que o universo. O meu Deus, o teu Deus, a Bíblia diz que toda a água do globo terra cabe na palma de suas mãos. A Bíblia diz que Ele olha as nuvens, as estrelas por cima, porque Ele é Deus. Então você nunca vai conseguir compreender. E Paulo dizia aos irmãos ali, a fim que possa compreender qual é a altura, o comprimento, a estatura, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Muitas vezes você e eu, nós estamos pensando que Cristo se esqueceu, sabe? Ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim, e às vezes nós nos trancamos dentro de nós mesmos. Tá aqui o presbítero Gesiel, que trabalha com a área de psicologia, ele sabe do que eu estou falando. Tanta gente doente, sabe? Nunca se vendeu tanto remédio como se vende hoje, Rivotril e tantos outros, porque as pessoas hoje elas estão se trancando dentro de si mesmo, sabe, vivendo naquele mundo, naquele quadrado. E muitas das vezes o inimigo de nossas almas coloca em nossas mentes que nós não somos nada, que ninguém está olhando para nós, que nós não servimos para nada, que nós não fazemos falta a ninguém, que tanto faz como tanto fez. Não, meu irmão, Cristo nos amou primeiro, Cristo se entregou por nós. Nós não devemos nos esquecer disso. A Bíblia diz aqui no livro do profeta Isaías, não fugindo do texto, mas dentro do mesmo contexto, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode dizer amém?
Isso foi Isaías que disse mais ou menos 700 anos antes do Messias vir. Profecia. E ele veio. E a Bíblia diz que ele fez miserável por nós. Então nessa noite, você que pensa desse jeito, que ninguém se lembra de você, que ninguém fala com você, que você é excluído talvez na escola, no seu trabalho, meu irmão, em nome de Jesus, tire isso da sua cabeça nessa noite e lembre-se que Ele, Cristo, lhe amou primeiro. Cristo, Ele deu a vida por nós. Oh, meus irmãos, Cristo deu a vida por nós. Paulo disse que o amor de Cristo, Ele nos constrange. Paulo disse isso, sabe? Sendo Ele rei, sendo Cristo rei. A Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou todo o seu trono, toda a sua coroa e se fez miserável. E a Bíblia diz que naquela cruz do Calvário, naquela cruz do meio, ali foi encravado todos os nossos pecados. A palavra do Senhor diz que todas as nossas dívidas ficou ali na cruz do meio. Esse é o Cristo que Paulo estava orando, que Paulo estava intercedendo. Nesses versículos que nós estamos lendo aqui, meus irmãos. No versículo de número 20, meus irmãos, é como que Paulo desse aqui, fosse o ponto crucial. É como que ele já estivesse no ponto da sua oração. Ele disse: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo disse: aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Ainda essa semana eu estava dizendo ali numa palestra com os homens lá embaixo, quem nós éramos e para onde Deus nos trouxe. Se você fazer uma retrospectiva na sua mente agora, rapidamente, sem precisar falar com ninguém, somente lembrando, você vai lembrar quem você era. A Bíblia diz que nós não prestávamos para nada. E Deus nos trouxe para o lugar de príncipe, porque Ele é Deus. E como se não bastasse, Paulo nos lembra que Ele pode fazer ainda infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, porque Ele é Deus. Deixa eu dar um pontozinho aqui com vírgula, por favor. Você pensa que vai ficar somente nisso? Não, Deus pode fazer ainda mais do que pedimos e do que pensamos, porque Ele é Deus. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoá-la, Ele há de concluí-la até o grande dia de Cristo. Então você tem dúvida, meu irmão? Eu não tenho não. Que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Deus tem para nós, meus irmãos, coisas bem maiores. E quantas das vezes, muitas pessoas estão na plateia dizendo: você não sabe o que eu estou passando. Eu acho que mesmo assim deveríamos agradecer a Deus, e muito, porque Ele tem dado para nós esse fôlego de vida para respirarmos, sabe? Uma família para cuidarmos, problemas para administrarmos. É bom, irmãos. Eu vi um grande pregador da palavra de Deus dizer: nunca peça para Deus lhe tirar do deserto, não. Peça para Deus ficar contigo no deserto. É tão bom nós passarmos provas, lutas, com Deus do lado, sabe? Dá uma paz, uma brisa suave. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, porque Ele é Deus. Glória ao nome santo de Jesus. Glória a Jesus. No versículo 20, é um checkmate da oração de Paulo. Ora, aquele que pode fazer.
salvar totalmente. Aquele que pode livrar você de qualquer situação. Aquele que pode socorrer os homens da tentação, sim. Aquele que pode guardar-nos de todo mal, em toda parte. Aquele que pode dar-nos toda graça. Aquele que vai cumprir toda promessa. Fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Esse é o Deus que servimos. A origem do amor. O tamanho do amor é ilimitado. O objetivo do amor, os perdidos. Esse é o Deus, o preço pago pelo amor, o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus Cristo. Deus, Rei, soberano do universo, poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Deus pode mudar o seu caráter. Deus pode fazer o que ninguém pode fazer, porque a alegria de Deus é indivisível. O dom de Deus é inefável, a palavra de Deus é inefável, a ação do Espírito Santo é inexprimível, a riqueza de Cristo é insondável, os caminhos de Deus são inescrutáveis. Esse é que é Deus. Pelo menos lembre disso. O que foi que disse a palavra nessa noite? Disse que Paulo falou que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos, porque Ele é Deus. A Ele toda glória, honra, majestade, para sempre. Amém. A Bíblia diz, porque dele, por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Amém, meus irmãos? Porque Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Essa foi a oração de Paulo por aqueles irmãos que estavam ali em Efésio. Uma oração ousada, uma oração fabulosa, uma oração magnífica, uma oração forte, como dizemos, cheia de ousadia. E sabemos que o apóstolo Paulo, aquele homem que tanto perseguiu quando ainda era Saulo, teve que ter aquele tão grande encontro com Cristo ali na cidade, na estrada de Damasco. Como eu e você também éramos desse jeito, zombadores, muitas das vezes sem entendermos, pensando que estava fazendo bem, mas glória a Deus que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E Deus nos trouxe, Deus nos resgatou, Deus nos pegou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a igreja em nome de Cristo Jesus.